E conforme eu estudava até o livro de Gênesis, mas o Senhor, conforme foi chegando nos capítulos que fala sobre o primeiro casamento, o Espírito Santo falou: é aí que tu vai pregar. É sobre o casamento que está prestes a acontecer. Porém, o Senhor, ao colocar essa palavra no meu coração sobre as 10 virgens, trazendo a realidade de hoje, o Senhor Jesus, onde estava com seus discípulos, prestes a finalizar a sua missão aqui na face dessa terra, a palavra fala que Jesus, saindo do templo, passando perto do templo, os seus discípulos, encantados com o templo, diz para Jesus: observe os fundamentos desse templo. Mas Jesus, sabendo já do porvir, falou assim: não se impressione com esse templo, não ficará pedra sobre pedra. Pode ser bonito aos olhos dos homens, mas não ficará pedra sobre pedra. E Jesus segue com os seus discípulos. Interessante que ao chegar ao Jardim das Oliveiras, Jesus reúne os seus discípulos e eles, curiosos, querendo entender mais: Senhor, nos explica. O interessante é que até nesses detalhes o Senhor fala conosco na palavra, porque enquanto a multidão, quando via Jesus, queria milagre, a multidão, quando via Jesus, a palavra fala que apertavam ele, muitos para ouvir, mas a maioria era para presenciar os milagres e até receber os seus milagres. Coisas que quando recebiam, muitos iam embora, muitos quando ouviam a palavra mais firme, mais dura, iam embora também. Mas os discípulos, quando estavam no particular com Jesus, não perdiam a oportunidade. Eles queriam entender: explica do Senhor, a palavra do Senhor, explica do Senhor, igual nesse momento, como há de ser a vinda do Senhor, como há de ser o fim do mundo, a destruição antes da vinda do Senhor. E o Senhor começa a falar com os seus discípulos que seriam muito difíceis para quem ficasse, principalmente quando estivesse perto da hora da vinda do nosso Salvador. A palavra começa a dizer que eles poderiam observar que haveria rumores de guerra, haveria morte, destruição, pai contra filho, filho contra pai. E a palavra foi queimando no meu coração, porque mesmo muitas das vezes a gente já observando esses momentos, ainda assim a gente muitas das vezes tende a pensar: mas ainda há de demorar, mas ainda há mais um tempo, dá tempo de se preparar. E o Senhor foi queimando meu coração sobre essa palavra, porque a palavra segue dizendo que Jesus, em parábolas, começa a explicar aos seus discípulos. E nós aqui hoje somos representantes do nosso Senhor Jesus. Nós aqui hoje somos os próprios discípulos de Cristo, aqueles que aprendem com Cristo, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, se tornam seus discípulos. Então o Senhor falou no meu coração: essa palavra é fiel nos dias de hoje. Prega, meu servo, prega aquilo que eu preciso que a minha igreja volte ao ouvir, porque sim, é interessante, é maravilhoso quando Deus fala conosco sobre nossas bênçãos aqui nessa terra, mas não podemos deixar de esquecer que a nossa vida aqui nessa terra é uma missão. Há uma missão que Jesus já iniciou, em pregar o Evangelho do Reino. Tudo aqui um dia há de se acabar, porém Jesus veio preparar o caminho, inaugurar onde o homem falhou lá no Éden. Jesus veio obedecendo, mostrar que esse caminho seria aberto, que era um caminho para alcançar a salvação, o céu com Deus. E o Senhor traz à memória novamente essa palavra ao nosso coração no dia de hoje. Nós estamos próximos a morar no céu com Deus. Nós estamos próximos ao grande acontecimento, a maior promessa que Deus nos fez, que é a nossa morada nas mansões celestiais. E a palavra segue dizendo que Jesus começa a alertar, Jesus começa a dizer que nos dias da vida do Senhor Jesus Cristo seria como os tempos de Noé. Como assim nos tempos de Noé? Talvez você não tenha compreendido muito bem. A palavra vai dizendo, lá no capítulo 6 ao 9, começa a relatar a história sobre o dilúvio. A palavra começa a dizer que os homens e as mulheres naquela época se entregaram, cada um vivia segundo as suas próprias vontades. Ou seja, eu vivo segundo o meu querer, eu faço da minha maneira, ninguém me domina, tudo que eu achar por bem fazer eu faço.
E a palavra segue dizendo que Deus ele dá uma missão a Noé: construir uma arca. Construir uma arca que hei de fazer com que esse mundo seja destruído através de um dilúvio, de chuvas que irão abundar a terra, ao ponto de matar toda a vegetação, toda a alma vivente, todo o ser humano. Mas interessante é começar a compreender que até então nunca se havia chovido. Deus sempre deu missões a homens, ao ponto de quem olha o mundo olhar e entender que nós somos loucos. Mas interessante que 1 Coríntios vai nos dizer que a pregação da cruz, até nossos dias, para os homens é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Nós sabemos que é o que está nos levando ao caminho do céu, ao caminho da eternidade. A palavra segue que Noé segue construindo a arca, mas sabe como os homens viviam naquele tempo? A palavra fala que davam em casamentos, compravam, bebiam, vendiam, ou seja, cada um vivia segundo a sua própria maneira, como não houvesse o amanhã, como não houvesse um fim. E o Senhor começou a colocar no meu coração: nos dias de hoje não é diferente. Mas a pergunta que o Espírito Santo me fez: e como está a minha noiva? Como está a noiva que eu estou esperando para poder buscar? O Espírito Santo, ele é o amigo do noivo, porque o casamento naquele tempo, o amigo do noivo ia preparar, ver como estava a noiva. O Espírito Santo tem nos preparado, mas é interessante que ele não nos obriga a viver em conformidade conforme Jesus não quer. O Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos mostra, nos convence, mas ainda assim, mesmo com o mundo observando os complementos da palavra, mas o principal, Jesus vem buscar uma noiva. A palavra segue dizendo, quando chega na parábola das 10 virgens, que eram 10, 5 loucas ou insensatas e 5 prudentes, mas todas eram virgens, todas ouviram a palavra. Se nós começarmos a compreender que Jesus estava com suas parábolas, comparações, trazendo para a realidade nossa vida cotidiana e principalmente para a nossa vida espiritual. Nada mais é do que as 10 virgens, pode-se colocar a igreja. Muitas das vezes nem ao mundo lá fora, mas sim a igreja, porque é a igreja quem ouve a palavra do Senhor, é a igreja como nós que estamos aqui hoje ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo dentro da igreja, o Senhor começa a nos fazer entender que havia 10 virgens, 5 eram loucas, ou seja, insensatas, até ouviam a palavra, até sabiam que o noivo iria voltar, até compreendiam que chegaria um momento que necessitavam de se preparar para que esse dia, quando chegasse, não pegasse as despercebidas. Mas muitas das vezes, assim como nós somos diferentes, tendemos a olhar o nosso momento à vista, mas o momento aqui agora não creio que vai acontecer. Mas o Senhor colocou no meu coração, mas pode ser hoje. Pode ser hoje, não vai ser uma palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração. Confesso quando eu estava na cadeira que o Senhor falou, é lá. Eu baixei a cabeça de Jesus, mas lá, naquela mensagem o Senhor faz o que eu mando. A palavra que confronta, mas é a palavra que liberta. A palavra que muitas das vezes faz nos deixar até engessado na cadeira, mas é a palavra que nos faz compreender de qual desse grupo estou fazendo parte. Embora estou dentro da casa do Senhor, mas qual desse grupo estou fazendo parte? Essa palavra, meus amados, é a palavra que muitas das vezes acaba entristecendo o nosso coração, quando nós nos pegamos surpresa em ouvir essa palavra, mas é a palavra que nos ainda traz a esperança. E qual é essa esperança? Que nos faz movimentar todos os dias. Você já parou para pensar que essa esperança é o céu? Que essa esperança é o Senhor Jesus Cristo? Se não fosse o sacrifício, todos os dias amargos vem que a gente se encontra sem saída, mas ainda assim a gente fala, está doendo, está amassando, mas quando a gente se lembra que um dia vai terminar, que foi para isso que Jesus desceu, para nos salvar, a gente se torna, principalmente quando as 5 prudentes. A palavra fala que essas 5 prudentes, o noivo sai, o noivo espera o dia chegado, porque havia o dia preparado, havia o dia certo,
para esse noivo retornar. É uma palavra conhecida, mas o Espírito Santo quer falar ao nosso coração nessa noite. Não feche o teu coração. Muitos de nós temos o defeito, até nós mesmos, quando começa a palavra do Senhor ser anunciada, pregada, muitas das vezes nós temos aquele defeito de dizer, se certa pessoa estivesse aqui, se certa fulano estivesse aqui, essa palavra seria certinho para ele, para ela, mas a palavra é para nós que aqui estamos. Embora eu não sabia quem aqui estaria, o Espírito Santo já sabia de tudo. Até Jesus é fiel dizer que antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo fosse criado, ele já conhecia eu e você. Você já parou para entender que Jesus sabia até quem estaria aqui em 2023 hoje, ouvindo essa palavra? Embora para nós pareça ser uma novidade, Jesus não era novidade. Ele conhece o meu e o teu coração e Ele nos chama para voltar a ficar alertas. Alerta porque a volta do Senhor está iminente. Alerta porque essa palavra deixou de ser pregada em muitos lugares, mas ainda o Senhor Jesus Cristo fala como igreja. Ainda o Senhor Jesus Cristo alerta a sua igreja. Não vai ser conosco como foi no dia de Noé, que quando a arca se fechou, quando o dilúvio começou, muitos não puderam se salvar, a porta não tinha mais como se abrir, mas nós temos o privilégio ainda hoje de ouvir a palavra de alerta. É a palavra que muitas das vezes nos faz chacoalhar, mas é a palavra que nós vemos até o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos tão grande amor que Ele não quer nos deixar desapercebidos. Havia 5 prudentes, 5 insensatas, mas hoje aqui eu creio que essa igreja está repleta daquela noiva, que é 5 prudentes, que ainda clamam, a hora vem Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos preparando, nós temos que estar prontos, porque a hora vem. Aleluia! A hora é chegada. O noivo vem aí. A palavra fala que elas estavam se preparando, mas tardando o noivo. As noivas se puseram a dormir, cochilaram. Demorou chegar ao ponto delas se cansarem. Vamos cochilar, vamos descansar, mas a palavra diz que tardando o noivo, chegando à meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. E o Espírito Santo nesse momento acabou de trazer aos meus olhos uma visão que há 1 ano atrás Ele me deu. O desespero foi grande. Eu ainda não estava casado. Eu morava ainda nas casas dos meus pais. E é nessa rua aqui, no final da rua, de frente à igreja de Deus Amor. E pela madrugada, o Senhor me acordou em visão. E conforme eu estava deitado, o meu corpo começava a sair da cama. Era algo tão tremendo que, embora eu percebia, a impressão que eu tinha que o meu corpo não ia sair da cama. Mas mesmo a peso do meu corpo, eu via como algo puxado com tanta força para cima. E arrebatamento significa tirado com força. Naquele momento eu pude compreender conforme o meu corpo ia subindo. Naquele momento me assustei. Eu comecei a clamar ao Senhor, mas conforme eu olhava, eu já não vi o telhado da minha casa. Eu vi o meu corpo levantando e meu coração se alegrou. Eu falei, Senhor, é o arrebatamento. Meu corpo começou a se deslocar, mas conforme eu comecei a subir, a alegria botou no meu coração. Mas quando eu olhei para trás, quando eu olhei para baixo, eu vi o meu irmão. Embora eu via o meu irmão, ele não me via. E ele estava andando para um lado para o outro, desapercebido. Quando eu entendi aquela cena que eu estava subindo, eu tentei voltar, eu tentava voltar, mas quanto mais eu tentava voltar, mais meu corpo subia. E eu comecei a chorar. Mesmo meu corpo subindo, eu alegro meu coração que estava subindo, mas conforme eu via meu irmão, eu não conseguia gritar. Ele não conseguia me ouvir. E ele andando para um lado para o outro, desapercebido, e eu comecei a chorar de desespero. Ao mesmo tempo que aquele momento estava doce, se tornou amargo. Porque naquele momento eu não conseguia fazer mais nada. E eu comecei a entender que eu estava subindo, mas ele estava ficando. Meu irmão da minha casa, da minha família, é o único que ainda até hoje está desviado. Cresceu como nós na igreja, no berço evangélico. Conforme eu compreendi aquela visão, só depois que eu acordei chorando, tremendo, eu pude compreender
que não vai ter jeito de buscar quem ficou. Quem está não vai nem perceber. Assim como essas virgens, quando houve o grito, aí veio o noivo. Assim como na visão que o Senhor me deu, que eu comecei a subir, quando eu pude olhar para trás, eu não conseguia fazer mais nada. Foi algo tão amargo. Foi um desespero tão tremendo no meu coração, de olhar e não poder fazer nada. Porque quanto mais eu queria voltar, pastor, mais meu corpo ia subindo. E ele andando para um lado para o outro. E a questão é, irmãos, imagina quem fecha os olhos sem Jesus, conhecendo o caminho. Imagina o desespero dessas insensatas, quando elas começaram a pedir azeite para as prudentes, e elas falaram, não, para que não falte a nós e a vós também, mas e dos que compram. Ou seja, embora elas foram comprar, a palavra fala, quando elas saíram para comprar, voltou-se o noivo. E aquelas que estavam prontas, não eram as que estavam se preparando, é que estavam prontas, o noivo levou, fechou a porta. E aquelas que ainda estavam naquele pensamento, ainda dá tempo de se preparar. Quando voltou já não achou mais prudente. Quando chegou a porta já estava fechada. E a palavra fica dura em dizer que quando elas começam a bater na porta e a clamar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a palavra mais dura de se ouvir. O Espírito Santo foi falando no meu coração, não é muitas das vezes, meu servo, vocês, muitos daqui já ouviram quando o patrão chama você na sala e fala, ó, a empresa precisa fazer os cortes, você não faz parte desse grupo, nós precisamos te mandar embora. Dói, mas ainda assim não é a palavra que mais vai doer. Dói quando o relacionamento, por mais que a gente lutou, parecia que está tudo bem, mas chega a um ponto que ambos os lados têm que dizer, não dá mais para nós ficar juntos, temos que largar. Dói, machuca muita gente, mas ainda assim os precisam falar, não vai ser a palavra mais dura de se ouvir. Dói quando tudo parecia estar tudo bem, de repente a gente passa mal, para no hospital, quando a gente vai fazer uma consulta achando que não era nada demais, o médico olha os exames, infelizmente você está com câncer. Você vai ter que fazer tratamento, dói, mas ainda assim não é a pior palavra que um homem poderia ouvir. O Espírito Santo foi falando no meu coração, a pior palavra, a pior frase que um homem um dia vai ouvir é ter que chegar naquele dia e ouvir o próprio Senhor Jesus Cristo. Embora falei que servi, falei que cria nele, chegar naquele dia e dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Embora eram virgens, estavam esperando o noivo, não se prepararam. E quando foi chegado o dia, chegaram atrasadas, chegaram sem o azeite, não puderam entrar, e teve que ouvir o noivo dizer, eu não vos conheço. Quantas pessoas vão se amargar naquele dia? Quantas pessoas que acham que o Senhor não está vindo, que não vai dar em nada, que ainda acham que o Senhor vai fazer como o mundo faz, vamos dar um jeitinho. Fica um pouquinho no cantinho, dá uma segurada aí, espera a poeira baixar, depois tu retorna a fazer as tuas atividades. Com Jesus não vai ter jeito, naquele dia não vai ter como. O dia é hoje, o dia é agora, o momento é hoje, o momento é agora. Se nós temos algo a confessar ao Senhor, o momento é hoje, o momento é agora. Porque ainda nós estamos em tempos oportunos. Porque a palavra, quando seguia dizendo, quando a porta se fechar, até a arca quando se fechou, não foi o homem que fechou por dentro, foi Deus que fechou por fora.
E a palavra é fiel dizer que a porta que Deus fecha, homem não abre. O Senhor que entra no meu coração dizer: ainda há tempo. Ainda dará, xalabadará. Há tempo. Pregue para a sua família. Mas eles não gostam de ouvir pregue. A nossa missão é pregar, é anunciar, convencer do Espírito Santo. E da pessoa que vai aceitar ou não, aí ela vai se ver com Deus. Mas o Senhor queima no meu coração dizer: vamos voltar a anunciar o verdadeiro Evangelho. Os tempos se findam, a noiva prudente tem que estar pronta, e o Senhor há de voltar. O Senhor há de surpreender. Muitos vão ser pegos de surpresa. Essa não é a palavra que talvez o ser humano Daniel queria pregar, mas é a palavra que o Senhor me dá. Não tem como negociar. Com Deus é sim, sim ou não, não. Igreja, o amor do Senhor Jesus Cristo é tão grande que o Espírito Santo ainda fala através da sua palavra. Essa é a palavra que mais manifesta o amor de Deus sobre nossas vidas. Essa é a palavra que mostra que Ele nos quer prudentes, nos quer preparados, para quando Ele voltar, não nos pegar desapercebidos. Essa é a palavra que demonstra o verdadeiro amor de Cristo pela tua noiva. É a palavra que nos coloca de pé. Nós temos que saber porque nós estamos aqui ainda diante da presença do Senhor. A missão aqui nessa terra nossa não é prosperar aqui e ficar aqui. A nossa missão é ser fiel aqui, batalhar aqui, vencer aqui, para poder encontrar com Cristo nas nuvens, porque a nossa morada vai ser lá. Que essa palavra possa queimar o teu coração. Volta a servir a Cristo da maneira que tu começou. Volta a temer, xarabadaraia, como você temia no início da sua conversão. Volta a tremer diante da palavra, como tu tremia no começo da tua conversão. O Senhor, o Espírito ainda clama. O Espírito ainda clama. E o Senhor tem colocado no meu coração, no período que eu venho buscando a presença do Senhor, que Ele vai voltar, ainda nesse final, a restabelecer o tremor e o temor em cima dos púlpitos. O temor e o tremor em cima dos púlpitos. A palavra ser fiel dizer que vai começar dos púlpitos, vai começar dos altares. Muitos lugares vão se assustar, muitos lugares vão ser surpreendidos. Aquilo que muitos não acreditavam vai acontecer. Nós ainda vamos contemplar muitos que desacreditaram em cima do púlpito, ao pegar o microfone da mão, muitos não vai dar tempo nem de proferir uma palavra, nem de obeder a Xalabadaraia, não vai dar tempo nem de saudar a igreja, não vai dar tempo nem de abrir a boca, vai cair em cima do púlpito, a igreja vai voltar a tremer e temer diante da vontade do Senhor. Muitos vão se surpreender, ainda antes, ainda antes do raiar, ainda antes de Jesus manifestar na sua glória e buscar a noiva dele, vão compreender que brincaram diante da noiva, vão compreender que tentaram enganar a noiva, e se as palavras são fiéis, vai se cumprir.
noiva do Senhor Jesus Cristo vai ser pronta. Embora vai ser poucos, mas vai ser os prudentes. Jesus nunca contou com muitos. Até Gideões deixa provado isso, era 32 mil. Darabadaraia. Mas Jesus contou só com 300. Ainda dá tempo. Legal, pagar. Ainda dá tempo. Porque muitos já não se importam mais em pegar esse microfone e entender que a partir da hora que está aqui é um instrumento consagrado ao Senhor para ser pregado o seu evangelho, a sua palavra. Muitos já tratam como somente um objeto, mas vai compreender que o mesmo Deus nunca dorme, que Ele somente foi longínquo, ou seja, Ele foi dando oportunidade de arrependimento para essa nação. Para onde há uma igreja que professa o nome de Cristo, Ele foi longínquo, mas o Senhor, o Espírito de profecia queima ao meu coração a dizer que o tempo se finda, mas ainda antes da vinda de Cristo, Ele vai mostrar quem é o mesmo. Ele é o mesmo. Guarde essas palavras. Guarde a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque em João 14, do 21 ao 24, Ele diz: aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Se você não guarda a minha palavra, você não me ama. Então vamos ser uma igreja, uma noiva temente, prudente. Vamos amar Ele da maneira que Ele nos ensinou, guardando a palavra dEle, praticando a palavra dEle. Sai daqui hoje convicto que Deus é na tua vida, que Jesus te ama, que a palavra hoje foi para nos levantar, foi para nos alertar a almas que contam com a sua vida. O Espírito Santo conta com a tua vida, porque almas precisam ouvir que a hora do Senhor é chegada. Aleluia! E assim, pastor, o horário deu. Eu agradeço a minha oportunidade. Mas antes de eu finalizar, pastor, com a sua permissão, eu queria que viesse aqui à frente você que tem alguma enfermidade,